nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse sim é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Essa passagem, muitos a conhecem, né? Porque toca também num assunto que todos nós temos um carinho especial, que é a criança. Eu tenho 2 crianças em casa. O Tiago, de 6 anos, e a Dulce, de 3 anos. Então, sempre que eu leio essa passagem, eu lembro, claro, dos meus filhos. O Rodrigo trouxe aqui o testemunho de uma criança. Sempre a gente tem essa delicadeza da criança. Por isso, o nosso amor, o nosso carinho por uma criança é quase que automático, né? Porque é indefeso, precisa de cuidado, precisa de proteção. Por isso, essa passagem, eu creio que a maioria de nós a conhece, por conta da presença de uma criança. Mas vamos entender bem a seriedade dessa passagem, porque aqui Jesus nos diz que se nós não formos como uma criança, primeiro, se nós não nos convertermos e não formos como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Opa! Então a coisa é muito séria, porque nós queremos ir para o céu, nós precisamos ir para o céu, nós temos que ir para o céu. Esse é o nosso esforço. O que nos cabe, o esforço que nos cabe, é o esforço da santidade, de buscar a santidade. Para quê? Para irmos para o céu. Sendo assim, essa passagem aqui nos traz um grande alerta. Nós precisamos ser como uma criança, nos convertermos, ou seja, não dá para viver como estamos vivendo, com a cabeça que estamos vivendo. Precisamos mudar a direção, isso significa conversão. Mudar a direção da maneira como nós pensamos, nós agimos, e irmos em direção a como uma criança faz. Mas aí nós temos que entender que criança é essa. Porque se for para você ser uma criança mimada, aí não dá. Quais as características da criança Jesus está exaltando aqui? Quais as características da criança Jesus está dizendo? Olha, você tem que ter essas características aí, você tem que mudar e se parecer com essa criança, senão você não vai para o céu, criatura. É isso que Jesus está dizendo. A primeira característica dessa criança, que Jesus fala assim, olha, você tem que imitar, você tem que se converter, mudar e fazer como essa criança faz, é a característica da filiação divina. Você é filho. A gente precisa entender isso. Nós somos filhos do mesmo Pai. Deus é nosso Pai. E Deus é o nosso Pai e nos enche de amor. Enquanto nós não estivermos convencidos, enquanto nós não experimentarmos profundamente esse amor de Pai, nós não vamos ser como essa criança, nós não vamos conseguir nos converter. Nós só vamos nos converter de fato quando nós nos entregarmos inteiramente ao Pai do céu. Por isso que, às vezes, você está caminhando na igreja, caminhando com Deus, há muitos anos, há muito tempo. Mas sempre você precisa se lembrar, sempre você precisa trazer ao seu coração a seguinte frase: Deus me ama. Deus me ama. Às vezes, com o tempo na igreja, a gente vai querendo elaborar as frases, né, Cassiano? Querendo elaborar os pensamentos, mas a gente esquece do básico. Deus me ama. Deus é meu Pai.
Eu sou filho de Deus. Olha que privilégio, poder chamar Deus de Pai. Nós rezamos isso, Pai nosso que estás nos céus. É a primeira coisa. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e que o amor de Deus por nós é incondicional, ou seja, Ele não impõe condições para nos amar. Ele não coloca critérios para nos amar. Ele me ama, Ele te ama do jeito que você é, na situação que você está, com os pecados que você já cometeu, com o seu passado, com o seu presente. Deus te ama. Essa é a primeira característica de uma criança que tem confiança no amor do Pai, que sabe que é amada pelo Pai. E uma outra característica dessa criança que Jesus traz para nós é também a certeza, ou melhor, vou usar uma outra palavra, é o contentamento dessa criança. Gente, você já reparou, olha, que criança, não precisa, a gente fala, é até uma expressão comum, quem tem filho aí sabe disso. Criança se satisfaz com pouco, né? Você não precisa dar muita coisa para a criança para ela ficar feliz. Lá em casa, por exemplo, meu filho sempre gostou, desde pequenininho, ele tem 6 anos hoje, de determinados personagens de um desenho animado que ele assiste. E aí, ele queria, um dia ele brincava com esses personagens, mas ele não tinha os brinquedos dos personagens, porque era muito caro e não tinha condição de comprar. E os personagens, assim, um é azul, outro é verde, outro é vermelho, outro é amarelo. O que ele fazia? Pegava uns bloquinhos lá de plástico, que tinha cada um de uma cor, me dava e falava, pai, você vai ser o personagem amarelo, eu sou o azul. E a gente brincava muito. Depois de muito tempo, ele ganhou um desses personagens de aniversário, de um tio. Depois, no Natal, eu dei um outro. Aí ele tem alguns dos personagens lá. Ele brinca com os personagens da mesma maneira que a gente brincava e brinca com os bloquinhos de plástico. Para ele, qual é o contentamento dele? Eu demorei um pouquinho a entender. Que não é o brinquedo em si, mas é brincar comigo daquela brincadeira dos personagens. Seja com o brinquedo, mas seja também com os bloquinhos de plástico. Onde está o contentamento da criança? Em brincar com o pai, em passar tempo com o pai. É mais importante do que o brinquedo. A criança nos mostra isso, né? O contentamento da criança está em fazer parte da família, em passar tempo verdadeiro com os pais, com as pessoas pelas quais ela se sente amada. Onde está o nosso contentamento? O nosso contentamento está em passar tempo com Deus, em ter certeza que Deus nos ama. Onde está o nosso contentamento? Onde está a nossa satisfação? Onde está a nossa felicidade? Está na presença de Deus? Ou eu só recorro a Deus quando o bicho pega? E aí eu quero colocar Deus a meu serviço. Jesus disse, se converta, seja como uma criança, seja como uma criança que experimenta, que tem certeza, que vive dentro do amor que o pai tem por ela, sabe que é filho, que confia na paternidade, nessa paternidade, e que se contenta, ou seja, a sua felicidade está em ficar junto do pai. Essas são as características básicas dessa criança. E aí eu digo para você uma coisa, uma criança que sabe do amor que o pai tem por ela, uma criança que se contenta, que coloca a sua felicidade em estar junto do pai, é uma criança amada. Sabe que é amada, ama e sabe que é amada. O contrário de uma criança mimada. Então nós não podemos ser mimados, nós temos que ser crianças amadas e não crianças mimadas. Porque uma criança mimada, dá trabalho. Uma criança mimada, ela não aceita ser tratada igual aos irmãos, por exemplo. Ela quer privilégio. Ela quer ser tratada diferente. Por quê? Ela acha que é a última bolacha do pacote. E tantos de nós, infelizmente, somos essa criança mimada no nosso relacionamento com Deus. Quantos olham para a felicidade
dos que estão próximos e fala assim: nossa, mas fulano está tão feliz, fulano tem isso, fulano faz aquilo, e eu não. Deus, me trate diferente. Não se alegra com a alegria do outro, não fica feliz com a felicidade do outro. Por quê? Porque acha que merece privilégios, porque acha que precisa ser tratado diferente. Não é criança amada, é criança mimada. Se converta, Jesus disse. Deixa de ser mimado. Passe a ser criança amada e não criança mimada. Deus já te dá o amor dele por você. Você já tem o privilégio de chamá-lo de pai. Mas criança mimada é pior ainda. Criança mimada faz birra. Nossa. Gente, eu tenho criança. Criança faz birra. Nossa Senhora Aparecida. Difícil demais, né? Tem que saber lidar. Esse jogo de cintura. Não, o Luciano está ali. O Luciano é pai, tem 2 filhos grandes já não são mimados. Nossa câmera aqui já não são mimados mais. Mas quando é criança, a gente tem que saber lidar. Porque criança, quando faz birra, é difícil. E às vezes, quantos de nós também não fazemos birra diante de Deus? Faz escândalo diante de Deus? Faz birra diante de Deus? Porque também acha que Deus deve para ela um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero do meu jeito, eu quero no meu tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não te deve nada. Sabe por que Ele não te deve nada? Porque Ele já te deu tudo. Pensa comigo. Deus deu a vida do Filho dele para salvar você, para me salvar. Deus não nos deve nada, porque Ele já nos deu tudo. Então, chega de birra, chega de ficar fazendo birra com Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero agora. Uma choradeira sem fim. Fica deitado no chão, rolando no chão, fazendo birra, né? Eu só levanto daqui quando me der o que eu quero agora. Deixa de ser criança mimada, seja criança amada. Experimenta, viva o amor do Pai, que Ele está com o Pai. Criança mimada não tem limite. Já reparou? Primeiro que ela quer sempre atenção, né? Quer sempre atenção. Tem que sempre olhar para ela. Deus tem que sempre olhar para mim. Ou seja, acha que o umbigo dela é o centro de todo o universo. Se você é assim diante de Deus, Jesus está falando para você, se converta, ou seja, mude de direção, saia desse caminho que você está nele, e seja como uma criança amada, que sabe que Deus te ama, que vive esse amor, porque se contenta com o que Deus te dá, porque sabe que Deus já te deu tudo, e o mais importante, que é a vida do seu Filho Jesus, para te salvar. Porque a criança que é mimada, que quer ser tratada diferente, que faz birra por qualquer coisa, que quer sempre atenção, ela não tem limite. Ela não tem limite. E uma pessoa sem limites é uma pessoa que vai se mergulhando cada vez mais no pecado. Para onde você está indo? Em que direção você está indo? De uma criança amada ou de uma criança mimada? Essa é a questão desse texto. Sabe por quê? Porque nós precisamos lembrar do contexto desse texto aqui. Porque qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Começou o texto assim, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: quem é o maior no reino de Deus? A discussão deles era quem teria o status, o poder, quem teria privilégios no reino de Deus. A discussão deles aqui, a dúvida dos discípulos, era quem seria a criança mais mimada no reino de Deus. Quem teria mais privilégios? Quem seria o maior? O que todo mundo ia abrir as portas para eu poder passar, estender o tapete vermelho. Por quê? Porque eles estavam olhando o reino de Deus, o reino de Jesus, como um reino humano. E
Jesus já ensinou, né, para nós. O meu reino não é deste mundo. E Jesus foi ensinando isso para os discípulos ao longo do Evangelho. Jesus é rei, mas o reino de Jesus não é deste mundo. Veja, Jesus, de fato, entrou em Jerusalém como um rei, mas montado num burrinho, não num grande cavalo branco com um grande exército ao seu redor. Jesus foi coroado rei, mas com uma coroa de espinhos, não com uma coroa de ouro. Jesus recebeu cetro e manto, não dentro de um palácio, mas sendo flagelado pelos soldados. Jesus teve um trono, não um trono ornado também dentro de um palácio, mas a cruz. E sentou-se, e teve quem se assentasse ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Os dois ladrões, um crucificado ao lado direito, o outro ao lado esquerdo. Tanto que na cruz de Jesus estava escrito o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Só que às vezes nós nos esquecemos disso. Nós queremos, como crianças mimadas, o reino desse mundo. Nós queremos os privilégios. Queremos que Jesus, que Deus nos dê privilégios porque nós o seguimos. Porque nós caminhamos com Jesus, nós achamos que temos o direito de exigir de Deus que Ele nos dê isso, que Ele nos dê aquilo, que Ele faça isso, que Ele faça aquilo. Repito, Deus já te deu tudo, porque Ele já te deu o que você precisa, que é a salvação operada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar de ser crianças mimadas, porque a criança mimada nesse contexto bíblico aqui não nos faz entrar no reino dos céus, nos afasta do reino dos céus. Às vezes a gente fica olhando para esse mundo e fica olhando e desejando privilégios, coisas materiais. Eu estou com Deus, então Ele tem que me dar um carro novo, tem que me dar uma casa, porque eu caminho com Deus. Isso não é teologia católica. Isso é a chamada teologia da prosperidade, que passa longe da teologia católica. Nós precisamos aprender com Jesus. Aprender que o que vale é o amor. O que conta é o amor. E o amor de Deus por nós é incondicional. Nós temos um privilégio. O nosso privilégio não está em status nesse mundo. O nosso privilégio não está em poder nesse mundo. O nosso privilégio não está em dar carteirada. Porque a pessoa quer ter privilégio, os discípulos queriam ter privilégio para dar carteirada. É aquela famosa frase: você sabe com quem você está falando? Não. O que vale para nós é a lei do amor. É a lei da experiência do amor de um pai por nós. Deus me deu um privilégio de ter um pai aqui na terra maravilhoso. Meu pai foi para o céu, acredito eu, né? Foi para a eternidade em 2007. E meu pai pai maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Mas a gente sempre viveu de modo muito simples. Meu pai faleceu, não deixou herança, riqueza, status, não. Nós sempre fomos muito simples, e uma fase da vida, quando eu era criança, fomos muito pobres. E eu vou dizer para você, quando eu era criança, nessa fase que nós éramos muito pobres, eu não sabia que eu era pobre. Não sabia. Sabe por que eu não sabia que eu era pobre? Que na minha casa sempre teve tanto amor. Nós somos 5 irmãos. Meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eu me sentia tão amado. Eu amo tanto a minha família. E sempre experimentei um amor profundo na minha família, na minha casa. O amor do meu pai por mim, da minha mãe por mim, dos meus irmãos. Eu sou o mais novo de 5 irmãos. Eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs mais velhas. E eles eu sempre me senti muito amado por eles também. Como outros pais e outras mães quase, porque eu era o mais novo de todos. Então eu não sabia que eu era pobre, porque a minha casa era rica de amor, sempre foi rica de amor. Eu me lembro que eu já tinha me mudado para o estado de São Paulo, aqui para Cachoeira Paulista. Eu sou de Minas Gerais, da cidade de Viçosa, em Minas Gerais, interior de Minas. E eu já tinha me mudado, eu morava aqui em Cachoeira Paulista já. E quando eu ia a Minas visitar a minha família, meu pai ainda era vivo,
Eu me lembro que às vezes eu ia para passar um final de semana, mas eu tinha que viajar a noite toda. Eu pegava um ônibus que saía na sexta-feira à noite, 2 ônibus, viajava a noite toda, chegava lá sábado pelas 5 da manhã. Passava o sábado, passava o domingo, pegava um ônibus, viajava a noite toda do domingo para chegar na segunda-feira de manhã e trabalhar. E aí, eu pegava esse ônibus na sexta-feira, viajava, e eu chegava em casa, tem 2 lances de escada assim para chegar na minha casa, e aí para chegar na porta da cozinha. Ah, que delícia. Éramos pobres, simples, mas eu já sentia o cheiro do café. Por isso que hoje, de modo especial, eu pedi o Cassiano para a gente não deixar esquecer o café. Porque meu pai já estava me esperando, meu pai sempre acordava muito cedo. E eu chegava às 5 horas da manhã, meu pai sempre foi o primeiro a acordar. Sábado ele sempre acordava muito cedo, porque ele gostava de fazer feira no sábado. 5 da manhã a cozinha já estava acesa, o café já estava cheirando, e ele estava me esperando. Eu abria a porta, sentava lá com ele, dava um abraço, matava a saudade, sentava com ele de frente para ele na mesa, só nós dois, porque o resto da casa ainda estava dormindo 5 da manhã. Ali a gente tomava um café, conversava, contava um para o outro sobre a vida, partilhava a vida. Depois as outras pessoas da casa acordavam e meu pai ia para a feira. Sempre era assim. E aí meu pai faleceu em 2007. Faleceu em fevereiro, no carnaval de 2007. E aí eu passei um tempo sem ir a Viçosa. Passei mais ou menos uns 6 meses sem ir lá. Só consegui voltar lá em julho daquele ano. Quando eu voltei, eu fiz a mesma viagem. Peguei o ônibus sexta-feira. Cheguei sábado de manhã, 5 da manhã, abri o portão, e era inverno, estava muito frio. Subi o primeiro lance de escada, e vi que tinha alguma coisa diferente, mas não entendi ainda o quê. Subi o segundo lance de escada, olhei para frente, e vi que a luz não estava acesa. Estava frio. Aí eu abri a porta da cozinha, e eu não tinha contado para ninguém que eu ia, né? Estava tudo apagado, a cozinha não estava quentinha, o café não estava pronto, não tinha cheiro de café, e meu pai não estava lá. Ali, eu chorei a morte do meu pai. Foi ali que eu consegui colocar para fora. Porque é ali que eu vi, eu experimentei a minha vida toda o amor do meu pai. Mas ali também eu percebi que se eu experimentei aquele amor maravilhoso do meu pai, eu senti a falta daquele amor naquela cozinha. Quanto mais eu sou amado pelo Pai do céu, quanto mais o Pai do céu me ama, quanto mais o Pai do céu que deu o seu Filho, a vida do seu Filho, por mim, para me salvar, quanto mais Ele me ama. Meu irmão, Deus te ama. Você tem um privilégio de ser chamado Filho de Deus. Você diz isso todas as vezes que você reza, Pai nosso que estais nos céus. Por isso experimenta ser filho, criança amada, e não criança mimada. Para de fazer birra com Deus. Para de querer que as coisas sejam feitas do seu jeito, no seu tempo. Para de querer sentir mais especial que os outros, porque Deus te ama com todo o amor incondicional, mas Ele ama também as outras pessoas que estão com você, e que bom! Somos todos irmãos por conta disso. Para, meu irmão, de não respeitar os limites. Sabe por quê? Porque Deus, sendo nosso Pai, Ele também precisa nos corrigir. O meu pai sempre foi muito amável, como eu acabei de dizer para vocês. Mas meu pai também sempre me corrigiu. Quando eu ia por um caminho torto, começava a entrar num caminho errado e ele percebia, vem cá, meu filho. E chamava e falava duro comigo. E era firme comigo,
para me colocar na linha, para me educar. E é isso que Deus faz com você. Mas uma criança mimada não tem limite, não aceita a correção do pai. Por que Deus às vezes te corrige? Para acertar a sua rota. Para você, como pediu Jesus aqui neste texto, se converter, entrar no caminho certo, não ir por caminhos tortuosos. Por isso que a gente tem que ouvir a Deus e não só falar para Deus, só querer que Deus faça a minha vontade. Deus às vezes não faz a sua vontade, porque se fizer, vai dar lambança lá na frente, você vai se desviar. Fique atento às correções de Deus. Fique atento às vezes que Deus chama a sua atenção, porque Ele faz isso por amor. Ele não te dá as coisas que você quer, na hora que você quer. Provavelmente que se isso acontecer, coloca em risco a sua alma, a sua salvação. Deus quer sempre o melhor para nós. Quantos às vezes ficam revoltados com Deus? Tem 200 anos que eu estou querendo isso, que eu estou pedindo aquilo, e Deus não me dá. É porque você não está pronto para receber. Ué. Fique atento às correções de Deus. Para de querer dar carteirada, para de querer ter privilégio. Jesus teve algum privilégio? O Filho de Deus morreu numa cruz. O Filho de Deus foi preso. O Filho de Deus não teve nenhum privilégio, porque o reino dele não era desse mundo. Não queira viver de acordo com o reino desse mundo, queira viver de acordo com o reino de Deus. O reino de Deus tem uma dinâmica que é diferente da dinâmica dos reinos desse mundo. A gente aprende com o Padre Jonas a Bíblia. Quem faz aí o estudo bíblico, Bíblia no meu dia a dia, sabe disso. No estudo bíblico, Bíblia no meu dia a dia, a gente tem lá princípios eternos. O que são os princípios eternos, como o Padre Jonas nos ensinou? São as leis do reino de Deus, é como o reino de Deus funciona. E o reino de Deus funciona diferente dos reinos desse mundo. Para de olhar para Deus e querer que as coisas com Deus funcionem como funcionam nesse mundo. Não é assim. Queira começar a reviver, a colocar para fora de novo o amor de Deus por você. Começa por aí. Tudo começa com a experiência de ser amado por Deus, de ser filho de Deus. Senão você vai continuar criança mimada. Porque quando você experimenta o amor de Deus, você quer estar junto dele. Você se contenta com a presença dele. Você se contenta com o que ele te dá. Como aquela criança que se contenta com a presença do pai, da mãe. Tem gente que quer encher a criança de presente. Não, a criança quer o seu tempo, quer você. E assim é uma criança amada por Deus. Ela quer Deus, ela não quer aquilo que Deus pode dar para ela. Ela quer a presença de Deus. E aí ela se entende, ela se vê, não mais como uma criança mimada, mas como uma criança amada por Deus. Santo Ambrósio falou isso. Santo Ambrósio diz que o nosso maior privilégio na vida é poder chamar Deus de Pai. Olha que maravilha. E assim nós fazemos na oração do Pai Nosso. Você pode até estar se perguntando: ô Denis, eu estou me vendo muitas vezes como uma criança mimada. Como é que eu faço para sair de uma criança mimada, na prática, no dia a dia, de criança mimada para criança amada? Faça como esses discípulos fizeram. Vamos ler de novo o primeiro versículo aqui? Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Sabe o que você faz? Reza. Vá até Jesus. Em oração, vá até Jesus. Retome sua oração, se você parou com sua oração diária. E se não parou, vá até Jesus e pergunte também. Faça como os discípulos. Porque com o tempo eles foram aprendendo o que era o reino de Deus. Jesus, me ensina. Você é filho de Deus. Me ensina a viver como filho de Deus também. Vá até Jesus e pergunte. Peça a Jesus o auxílio. Jesus, no meu dia a dia, me ajude, Jesus. Me ensine a ser filho. Tu és o filho de Deus. E se eu posso chamar Deus de Pai, é por tua causa, Jesus. É porque você me salvou.
Me ensina a ser filho de Deus também. Me ensina a ser criança amada e não mais criança mimada. Me ensina a fazer a vontade do Pai como você fez, Jesus. A não fazer a minha própria vontade, mas a fazer a vontade de Deus. Me ensina, Jesus, a não fazer mais birra, querendo as coisas do meu jeito, no meu tempo, mas querer as coisas no tempo de Deus e do jeito de Deus. Você tem a quem recorrer, meu irmão. Você tem a quem recorrer, minha irmã. Como os discípulos fizeram, você é discípulo de Jesus. Você é seguidor de Jesus. Então recorra a Jesus. Peça auxílio a Jesus. Ele é o Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Nós somos inseridos na família de Jesus, por conta da salvação que Jesus operou por nós. Então, vá até Jesus e peça a Ele: Senhor, me ensina. Não quero mais ser criança mimada. Senhor, me ensina, eu não quero mais fazer birra. Eu não quero mais, Senhor, que o meu umbigo, eu olho para o meu umbigo e acho que ele é o centro do universo. Eu não quero mais dar carteirada, não quero ter privilégio. O meu privilégio eu já tenho, o privilégio de chamar Deus de Pai. Não queira, é feio, né? Eu acho até feio, eu acho até brega a pessoa que quer dar carteirada. Você fala assim: você sabe com quem você está falando? É brega, é feio, né? É a pessoa que não, insegura, é aquela criança insegura, que precisa gritar, para chamar a atenção, para ser ouvido. Seja criança amada, não seja criança mimada. Mesmo você que talvez não teve uma boa referência paterna nesta terra, pode ter acontecido. Talvez você não teve uma boa referência. O teu pai nesta terra talvez não tenha sido para você uma boa referência. Talvez você não tenha tido uma infância feliz. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, com toda a caridade, não se esconda atrás disso. Não se esconda atrás disso. Leve isso também até Jesus. Se você é discípulo de Jesus, diga a Ele: eu não tenho boa referência nessa terra de pai. Então, Jesus, me ensina a ser filho. Jesus, eu não soube viver a minha infância. Eu não tive uma boa infância. Então, Jesus, eu te peço, me cure. E, ao mesmo tempo, me ensina a viver como essa criança que o Senhor diz aqui no Evangelho. Está vendo a diferença? Nós estamos procurando a Jesus para fazer as perguntas certas. Nós não estamos procurando Jesus como nessa hora os discípulos procuraram, para perguntar: como é que eu vou conseguir privilégio? Como é que eu vou conseguir vantagem? Como é que eu vou conseguir status? Mas eu estou procurando a Jesus para fazer as perguntas certas. Jesus, como é que eu faço para ser filho de Deus? Como é que eu faço para realmente ter Deus como Pai? Como é que eu faço, Jesus, para aprender a ser filho, a ser criança amada e não uma criança mimada? Nós possamos recorrer a Jesus, Ele que é filho. Recorrer a Jesus fazendo as perguntas certas. Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus orientar você. Deixa Jesus ensinar você a chamar Deus de Pai. E que a partir daí, inclusive, a sua oração, a oração do Pai Nosso, você fale de boca cheia, né? Com gosto. Pai Nosso que estás nos céus. Meu Pai e Pai de todos nós, Pai Nosso. Eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que eu sou seu filho. Eu sei que Ele me ama. Eu confio nele. Eu amo, eu quero estar com Ele. Eu não quero o que Ele me dá, mas eu quero estar com Ele. Eu quero o amor dEle. Eu não quero as coisas materiais, as coisas desse mundo que Ele me dá. Se eu precisar, Ele vai me dar, porque Ele é um bom Pai. Ele cuida de mim. Ele providencia o necessário. Um pai é assim. Ele cuida, Ele providencia o necessário para o filho. Eu confio nele. Mas, sobretudo,
eu quero a presença dele, eu quero o amor dele. Amém? Amém. Que a gente aprenda então, de fato, a chamar Deus de Pai. Que o nosso privilégio esteja em chamar Deus de Pai.